Tá aí o ex-presidente da República, Bolsonaro, dizendo que é uma vergonha o atual governo brasileiro apoiar essa denúncia contra Israel. Vale a pena lembrar que o primeiro-ministro de Israel, agora deu Benjamin Netanyahu, esteve no Brasil para a posse de Bolsonaro. Ele nunca tinha ido em posse de nenhum presidente e ele esteve aqui. Ramon Cujuí, por gentileza, a sua opinião sobre esse delicado tema, por gentileza, fica à vontade. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite, Marcão. Boa noite, Moisés, Ricardo. Boa noite, Samuel. Juninho, que está aí ajudando o pessoal da técnica, todo mundo da técnica, ajudando a colocar o programa no ar. E boa noite a você que nos assiste, nos acompanha nessa sexta-feira, né, aqui pela Rima TV, canal 5.1 e também pelas plataformas da internet aí, tá bom? Muito honrado com a sua deferência. Ô Marcão, quem assiste o programa sabe que desde o começo disso aí, né, depois de um mês de guerra, eu disse aqui que Israel devia ser levado à Corte Internacional. Da mesma forma que levaram Putin, né, que Netanyahu e todo o seu governo devia sentar no banco dos réus, né, porque são genocidas. Ninguém aqui está passando pano na atrocidade que foi o ataque do Hamas no dia 7 de outubro, absolutamente. O Hamas é uma coisa, mas o que acontece na Palestina hoje é um genocídio. Eu pergunto a você, o que 12 mil crianças tem a ver com o ataque do Hamas? O que 12 mil crianças assassinadas pelo exército de Israel tem a ver com o ataque do Hamas? É sobre isso que nós estamos falando. Não estamos falando de Hamas aqui. Nós estamos falando da defesa do povo palestino. Gente, é um território de 40 por 12 a faixa de Gaza. 40 quilômetros aqui dá o quê? Daqui ali na entrada da usina de Samuel, né? 40 quilômetros. Aí você pega mais 12 para o lado e faz um quadrado de 40 por 12. Nesse lugar moram 2 milhões e 300 mil pessoas. Estima-se que nesse quadrado, que tem 2 milhões e 300 mil pessoas, tem 30 mil combatentes do Hamas. E Israel bombardeia tudo em cima. E diz que o bombardeio é cirúrgico. Você imagina, minha gente, colocar 2 milhões e 300 mil pessoas num quadrado que vai daqui até a entrada de Samuel, vira 12 quilômetros e volta. Um quadrado não, um retângulo. Né? 2 milhões e 300 mil pessoas. E todo dia Israel joga bomba lá em cima. Né? Para quê? Para caçar 30 mil. Eles estão caçando 30 mil, jogando bomba em cima de 2 milhões e 300 mil pessoas. Nós temos 22 mil, 23 mil pessoas mortas, das quais 12 mil são crianças. Isso é genocídio. Isso não tem outro nome. É genocídio. E nós estamos dizendo isso aqui desde quando tinham 2 mil crianças mortas. Os números são assustadores. O Médicos Sem Fronteiras denunciam o próprio povo de Israel, porque em Israel essa questão não é pacífica, tem gente protestando contra isso. Esses dias, jovens judeus invadiram lá a Wall Street, em Nova York, para protestar contra essa situação. Não é admissível que no mundo moderno a gente assista um Estado com poderio bélico, como o de Israel, jogar bomba em cima da população civil desarmada, assassinando crianças. E ninguém está falando do Hamas aqui, não. Você imagina, minha gente, você está caçando 30 mil no meio de 2 milhões e 300 mil, jogando bomba em cima de todo mundo. Isso é genocídio. A desculpa de Israel hoje é o Hamas. Minha gente, o Hamas você caça de outro jeito. É razoável isso? É razoável que 12 mil crianças tenham sido assassinadas pelo exército de Israel a troco de nada? Né? A gente precisa pensar sobre isso, é inadmissível. E eu dizia aqui, meu total apoio, eu já dizia isso antes da África do Sul ter entrado com a ação na Corte Penal Internacional. Tinha que ter entrado. Não se pode admitir, né, que um exército com esse poderio bélico assassine civis, assassine crianças. O Papa Francisco disse outro dia, nós não podemos combater o terrorismo usando o terrorismo, porque o que Israel faz hoje na faixa de Gaza e na Cisjordânia é terrorismo de Estado e nós não podemos admitir isso sob a gente retroceder civilizatoriamente à barbárie. Obrigado, Ramon. Vale a pena dizer que nada justifique, preste bem atenção, nada justifique
o assassinato de inocentes, tá? Nada justifica. Algumas pessoas estão alegando que foi uma reação a um ataque, né? Então, nós podemos aqui nos posicionar, preste bem atenção, a luta de Israel, e ao mesmo tempo nós também podemos aqui condenar a forma que Israel está atacando a Palestina. Da mesma forma que a gente pode aqui condenar o Hamas e não condenar a Palestina. Existem vários posicionamentos, tá? A Bíblia ela nos dá a Bíblia nos dá um norte nessa situação. Essa guerra entre judeus e palestinos, ela é milenar, ela é difícil. Dr. Ricardo Frota, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado. Qual que é a sua opinião em relação ao delicado tema, Dr. Ricardo? Boa noite, Marcão. Boa noite, Ramon Cujuí, Samuel Costa, grande amigo Moisés Cruz, principalmente o nosso telespectador que nos prestigia nessa sexta-feira. Já aproveito aqui para desejar a todos um excelente final de semana. A gente tem que ter uma clareza, porque a primeira coisa é que ninguém gosta de ver ninguém morrer. Isso é fato. Ninguém aqui está achando bonito crianças serem mortas, tanto de um lado como de um outro lado. São vidas, e vidas elas importam para todo o planeta. Agora, a gente também tem que ter clareza que toda ação gera uma reação. Na medida que aquele grupo terrorista Hamas foi atacar, foi degolar crianças, e parece que essas vidas que foram, a princípio, tiradas, ceifadas de forma covarde, um ataque terrorista, fazendo senhoras idosas de refém, decapitando, estuprando mulheres. Ou seja, parece que essa parte dessa cena horrenda, essa ficou apagada. Parece que esse pedaço a gente não tem que levar em consideração. Então não existe, Marcão, numa guerra, quando você revida, quando você ataca, o revide, ele nunca vai ser na mesma proporção. Nunca vai ser. Deixa eu contabilizar quantos mataram. Mataram 1.000 do nosso, deixa eu ir lá matar 1.000 do deles. Isso não existe. Você assumiu um risco. Agora, o Cujuí falando, é uma população, é um território pequeno comparado a... De fato é pequeno. É pequeno, com uma densidade populacional absurda. São 5.000 por quilômetro quadrado. Para você ter uma ideia, aqui, a nossa Porto Velho aqui é 17, a nossa densidade populacional. Então, mas mesmo sabendo dessa condição, sabendo que eles não têm o poderio bélico, então por que ele foi assumir esse risco? Porque Marcão, se eu chegar e eu tô com um estilingue e eu sei que tu tá com uma pistola, então eu vou assumir o risco de que eu não tenho um potencial para poder te derrubar, te abater, porque tu vai estar armado. Então a mesma coisa, se eles sabiam dessa condição, da forma como o Cujuí justifica, não, mas é um ataque covarde, não, tudo bem. Mas se eles sabiam disso, se eles sabiam que ele não tinha como vencer uma guerra contra Israel, por que eles deram início? Porque lá no passado aconteceu. Não importa, eles são signatários de um acordo do Tribunal do Haia, né, que é o Tribunal Penal Internacional, que tem 123 países que são signatários. Então, eu acho uma forma covarde você querer atribuir a responsabilidade a Israel. Eu já critiquei aqui, inclusive, a desproporcionalidade. Eu já critiquei. Eu já falei, olha, eu estou achando que não está sendo proporcional. Mas numa guerra não existe proporcionalidade. Existe a soberania do país que foi aviltado. E ele, defendendo a sua soberania, defendendo o seu povo, é como na sua casa. Se algum bandido entra lá e tenta estuprar a sua filha, tenta matar seu filho, eu tenho certeza, se você tiver uma arma, você vai disparar até o último projétil, até a última bala. Mas jamais você vai deixar que o seu filho seja morto por um bandido. Isso é natural, essa proteção é dentro de casa, é dentro do seu país. Então o que o Israel fez, ainda que a gente olhe com um olhar de desproporcionalidade, a gente entende, e eles têm a soberania deles. Se atacar,
se a Bolívia atacar o Brasil, ele está legitimando o Brasil a revidar, a contra-atacar. Pronto, assim funciona uma guerra. Então, a gente tem que defender, mas defender o lado certo. Qual é o lado certo? O lado certo é daquele que foi aviltado. É aquele que foi invadido por terroristas, que pegaram crianças, decapitaram, estupraram mulheres, mataram idosos. Esse sim, eles deram início. Então, quando você dá início de uma forma irresponsável, você tem que arcar com as consequências, sejam quais forem. Obrigado, doutor Ricardo Frota. Samuel, por gentileza, boa noite, muito obrigado pela sua participação. O que você acha sobre o tema, Samuel? Boa noite, Marcos. Quero aqui de antemão saudar todos, Moisés, Ricardo, Ramon Cojuí, e também aqui toda a técnica da pessoa do Gesimel Garcia Araújo, irmão do Tiago, do André, do Adriano, nosso diretor aqui do News 1.1, se não sei todos, saudados. Olha, na verdade, o que o meu antecessor tenta impor aqui para vocês é justificar, né, dar legalidade ao Código de Hammurabi, ou seja, olho por olho, dente por dente. E é importante a gente saber diferenciar o que é o Hamas e o Estado da Palestina. Quem fez esse ataque gratuito, nesse primeiro momento, desse último confronto ao Estado de Israel, foi um grupelho, ou seja, uma facção criminosa, denominamos assim. É como se, por analogia, nós fomos equiparar uma facção criminosa do Brasil, fazer um ataque terrorista aos Estados Unidos da América. E aí, os Estados Unidos da América, né, vendo o seu pseudo, né, violação sendo aviltado, fizesse um ataque em massa em todo o território nacional e fizesse a matança exacerbada de ateus, de espíritas, de evangélicos, de católicos, de indígenas, de preto, da comunidade LGBTQIA+, de forma aleatória. Se isso não for genocídio, a gente tem que começar a definir, né, o que preconiza o dicionário Aurélio brasileiro. Agora, como cristão, toda pessoa que se considera, né, pelo menos da boca para fora, cristã ou ser humano, deve repudiar essa matança exacerbada de 12 mil crianças que não fazem parte do Hamas. São crianças, né, palestinas, que de nada tem a ver com o grupo Hamas, esse grupo terrorista perverso, e nada mais do que justo o Estado de Israel, ou seja, a pessoa jurídica, o Estado, responder na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Tribunal Internacional de Haia e em coisas. Eu acho que qualquer pessoa que ama a Deus deveria vir aqui publicamente e apoiar essa situação. Não é porque Israel, segundo a Bíblia, é a nação eleita por Deus, que nós temos que passar a mão quando faz bobagem. Essa matança não é razoável. Eu acho que as pessoas que confessam Jesus, e me causa estranheza, é espantoso, né, ver pessoas da direita que cultuam, né, a Deus, tentar justificar o Código de Hammurabi. O que o príncipe de Maquiavel disse, né, os fins justificam os meios. Justificar, a gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas que usam o nome de Deus para justificar esse tipo de atrocidade. Porque num passado não muito distante, no nazismo, Adolf Hitler também usava o nome de Deus para matar inocentes. Então, acho que é desproporcional essa situação e a gente espera que os verdadeiros culpados, os homens brancos que estão nos seus escritórios, no ar-condicionado, que têm um poder de decisão, que decidem quem vai morrer, quem vai sobreviver, com um simples botão, um simples comando, possam verdadeiramente ser responsabilizados. Obrigado, Samuel. Boa noite, Moisés Cruz. Seja muito bem-vindo no programa. Sua opinião sobre o tema, por favor. Boa noite, Marcão. Muito prazer, uma sexta-feira, né? Depois de uma semana longa de batalha, né, Samuel? E aí estamos terminando mais uma semana. Então, boa noite, Marcão. E em nome do Ricardo Frota, eu saúdo a todos da bancada, tá certo? Sinto todos meus colegas abraçados aí. E a vocês que estão em casa, que eu já acostumei chamar de Nação Rema, sejam todos muito bem-vindos. Participe, sente o dedo no Samuel e no Cujuí. Deixa eu e o Ricardo fora. Agora nos dois, ó, fogo neles. Vamos lá, pessoal. O Brasil está tomando uma posição vergonhosa. Mas já era de se esperar, né?
uma chancelaria, uma embaixada militante, sabe? Uma situação, Marcão, que o Brasil nunca atravessou. Nós estamos, telespectadores, agredindo a única democracia. Samuel, eu estive em Israel. A única democracia que tem no Oriente Médio, mas em nenhum lugar se encontra democracia como Israel. Gay, anda à vontade, lésbica, preto, até eu que sou cristão sou respeitado lá dentro. O meu culto, eles não adoram o mesmo Deus, eles têm a religião deles, que é o judaísmo, mas me respeitam. Eles não são cristãos não, né? Não, eles não são cristãos, mas me respeitam. Mas eles não acreditam em Jesus. Eu sou autorizado a entrar no Muro das Lamentações, mas o cristão não é autorizado a entrar numa mesquita. Isso fique bem claro. A religião cristã não é aceita na comunidade muçulmana. Você vai ter problemas. Você não é aceito. Você vai ter muita dificuldade. O cristão hoje, em qualquer país daquele muçulmano, vai ter dificuldade para tudo. Israel, ele tem trânsito livre e respeito. Mas ele não acredita em Jesus, não. Não vem com pinguela. Lá tem trânsito livre e respeito, que eu estive lá. Mas você não tem numa mesquita, você não chegue lá fazendo oração, com Bíblia, com negócio, que você é expulso. Você não pode. Mas você pode chegar no Muro das Lamentações. Mas você pode chegar numa mesquita com a Bíblia, com as suas orações, entrar. Você é recebido, você é respeitado. E aí vem o governo Lula e o PT, Ricardo, atacando a única democracia que existe no Oriente Médio. Agora vamos lá. A desculpa deles foi planejado, meus telespectadores. O que eles fizeram, Marcão? Atacaram Israel, se esconderam no prédio. Eu tenho um vídeo que o seu Ramon aqui não quis falar dos vídeos. Eles atacando das casas, sabendo que Israel monitora e filma e sabe qual é a casa. E sabe que aquilo é um alvo. Presta atenção no que diz os artigos da convenção. Seja hospital, seu Samuel, telespectadores, presta atenção. Seja hospital, Ricardo, seja escola, seja uma creche. Se ele foi usado por bandidos, por terrorista, deixou de ser escola, deixou de ser creche, deixou de ser hospital e vira alvo. É o que está na convenção. E eles ocultaram propositalmente. Não quiseram dizer de propósito para colocar nas costas de Israel um demônio. Eu estava aqui ouvindo aqui e vendo a sacanagem que eles fizeram. É o alvo. Agora o Estado, o Hamas, quando grava os vídeos atacando os soldados e destruindo os tanques, matando e comemorando nos vídeos, de dentro das casas. Comemorando, Ricardo. E quando Israel detecta aquele imóvel, aquele local, agora mesmo no hospital lá, que foi, eu esqueço pronunciar o nome da cidade, foi pego um arsenal, inclusive era local de cativeiro. Tinha pessoas lá, teve sequestrados lá no porão do hospital, usado como uma base militar. Aí eu lhe pergunto, invadiram Israel, mataram uma médica brasileira de 35 anos, grávida de 8 meses, entrando para 9. Foi estuprada depois de morte, filmada, uma brasileira. Nem um pio. Lula não disse nada dessa médica brasileira que morava em Israel. Calado estava, calado ficaram. Acusam de terrorista e de genocídio um país livre e democrático. E defende os terroristas. O Ramon disse aqui, Israel precisa ir para a forca. Precisa ser condenado como genocida. O seu Netanyahu precisa. Não falou nada do Hamas. Não disse que o Hamas precisa ir para uma corte, porque não vai, até porque não é um país. Fizeram isso programado, eles não têm CPF, podem fazer o que quiser livremente, não serão perturbados, mas invade uma nação soberana, matam e acontece, e o Ramon, o homem defensor da legalidade e tudo, não deu uma palavra. E quando eles matam e se escondem nas casas, o Ramon diz, não pode tocar porque ali tem civis. Outra coisa, seu Ramon, que você falou aqui no programa, dos dados, sabe de quem são esses dados? Do Hamas, as vítimas, as quantidades de mortes do Hamas. E o Ramon não falou dos bonecos, das crianças, que eles colocam como se fossem mortos. Isso não foi falado, e já foi desmentido, que não são vítimas, mas que são bonecos, para inflar, para complicar a situação de Israel e de Netanyahu. Meu povo, isso é uma jogada espiritual. Isso não é só uma guerra entre nações. Nações não, que o outro não é uma nação. Outro é um terrorismo que o seu Lula e o PT não quis assumir que eles eram terroristas.
maior dificuldade do mundo, que o chanceler e amigo do Lula, que é o conselheiro internacional dele, prefaciou um livro do Hamas. É amigo, olha só. Carne e unha com Hamas, com terroristas. Esses são terroristas, eles têm dificuldade de assumir. Agora, o seu Luiz, que é o pastor Luiz, que está lá preso até hoje, e a procuradoria há 8 meses, pastor Marcão, pediu a liberação dele, Ricardo. E o senhor Alexandre de Moraes nega. Todos os pedidos foram negados, alegando que ele tem antecedente criminal, que ele não pode ser solto, que ele é perigoso. Quando foi verificar, era um outro Luiz, que tem um nome muito igual, muito parecido, mas o CPF, o RG e a filiação são diferentes. E o senhor Alexandre de Moraes, mesmo sendo mostrado que não eram os mesmos Luizes, ele não revogou, continua mantendo um pastor, uma pessoa decente, sem antecedente criminal, preso. O Brasil, meu povo, está invertido. Vagabundos são tratados com muito carinho. Inclusive o Lula foi visitar uma turma de terroristas que sequestrou o Abílio Diniz, seu Ramon, e tratou ele como jovens. Samuel, tratou esses vagabundos terroristas como, são jovens. Pediu para o Fernando Henrique liberá-los, porque eles eram apenas jovens, que tinham sequestrado um empresário no Brasil. E trata patriotas de direita como terroristas. Viram a inversão de valor? Eles não têm vergonha na cara.